Bom dia, gente. Estou eu aqui de novo para fazer a live. Na verdade, eu nem ia fazer essa live, é que eu quero deixar um conteúdo aqui que aconteceu comigo. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dário. Bom dia a todo mundo que tá aí. Oh, meu Deus, eu só tô vendo uma coisa aqui, mas eu nem ia, como eu tava falando para vocês, eu nem ia fazer essa live, né? Não estava nem programada, não estava nem com a intenção de falar nada. Mas como é um assunto que aconteceu agora recente, eu acho que é uma... Eu nem sei se vai ter gente aqui assistindo, porque eu não ia nem entrar aqui para falar, até porque a gente já fez a live agora às 6:30 da manhã. Mas é um assunto que eu ia falar que faz tempo, eu queria deixar gravado, mas como eu também não consigo fazer de outra forma, então vai ficar desse jeito. Por isso que eu entrei aqui agora nessa live ao vivo para falar de uma coisa que eu observei um dia desses e que é um assunto que é interessante para todo mundo. Uns dias atrás, eu tive uma experiência, estava chegando num escritório e tinha algumas pessoas trabalhando e tal. E tinha uma pessoa que chegou, ela estava muito nervosa, ela estava muito estressada, irritada. Estava assim em excesso mesmo. Passou um tempo, o que aconteceu? Tava todo mundo do lugar e do ambiente estressado. Todo mundo, assim, automaticamente acabou se estressando, né? Então, a primeira conclusão que a gente tira é que a pessoa estressada, ela consegue estressar todo mundo desde que ela tenha um terreno fértil, né, para isso. E aí, uma das pessoas que estavam lá, bom dia, Sara. A Jéssica, ela me ama tanto, ó, que a gente saiu da live agora, ela já tá aqui de novo, mas brincadeira, obrigada. E aí, a pessoa estressada, ela estressa todo mundo, isso é um fato, desde que ela arrume um terreno fértil para fazer isso, né? E aí, uma das pessoas que estavam lá virou e falou assim, essa pessoa é infeliz mesmo, todo dia ela chega aqui no escritório estressada e a pandemia só piorou. Não ajudou em nada, só piorou, ela tá cada dia pior. Aí eu comecei a pensar algumas coisas, essa questão que a gente estuda muito, né, sobre a tendência de perfil, de comportamento e tudo isso. E aí você vê todo mundo em pânico, as pessoas, bom dia, Lilian, as pessoas do escritório preocupadas, achando que elas tinham feito algo para a pessoa estar daquele jeito, e aí você já começa a pensar nos seus comportamentos, putz, o que eu fiz? Será que eu deixei de entregar alguma coisa? Será que eu não fiz tal relatório? E aquilo e aquilo. E aí, a primeira conclusão, né, que a gente tira, a pessoa estressada, que ela estressa todo mundo desde que ela tenha um terreno fértil para isso. E normalmente o sentimento de estresse, de raiva, de angústia, eu até fiz um post esses dias, eu não sei onde que está no Facebook, eu não lembro se está no Telegram ou aqui, que era um bonequinho, e o bonequinho tava lá, e ele tava com a cara brava, né, aí chegou um outro personagem pra ele e falou assim, por que você tá sempre com essa cara? O que tem aí por trás disso? E levantou a máscara, assim, a hora que levantou a máscara tava escrito a tristeza. E isso é um ponto, a pessoa que está sempre estressada, a pessoa que está sempre incomodando o outro, a pessoa que está, bom dia Lili, bom dia Gustavo, a pessoa que está sempre incomodando o outro, a pessoa que está querendo estressar o outro, a primeira conclusão que a gente tem é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz, ela não é infeliz com ela. Então, pessoa feliz, gente, não incomoda o outro. Esse é uma coisa importante. A pessoa, quando ela é infeliz, que ela não sabe lidar com os sentimentos dela, aí ela vai procurar alguém para incomodar. Por quê? Tudo na vida é uma comparação, né? Ou melhor, grande parte das coisas são comparações que a gente faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu me acho uma pessoa bonita. Se eu tô num lugar onde eu considero que as pessoas ali não são tão bonitas assim. Se eu for para um lugar onde só tem mulher maravilhosa, eu vou me comparar, eu não vou me achar tão bonita assim. Então, a gente tem essa questão da comparação e isso acontece com a gente o tempo inteiro. De uma maneira financeira, de uma maneira intelectual, de uma maneira física. A aparência, a gente faz isso, a gente tem esse parâmetro de comparação. E a pessoa, quando ela é infeliz, ela é triste com ela mesma, ela precisa diminuir o outro para que o parâmetro de comparação dela seja diferente. Então, assim, eu sou infeliz comigo. Se eu torno o outro infeliz, eu vou me sentir melhor. E isso é um ato, é inconsciente. Até hoje na live, hoje de manhã, a gente estava falando sobre isso. Sobre essas ações que a gente faz de maneira inconsciente. Isso é um hábito inconsciente.
A pessoa infeliz, ela não é infeliz, ela não é estressada porque ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa ruim. Não, não é. Ela é desse jeito porque ela é uma pessoa que ela não sabe ser de outra forma. Ela não é bem com ela mesma, ela não está feliz com ela. Então ela precisa, para ter esse parâmetro de comparação que a favoreça, então ela precisa inconscientemente diminuir o outro. Tá, então a gente já tem aqui algumas lições, que a pessoa estressada, ela estressa todo mundo, que a pessoa feliz, ela não incomoda o outro quando ela é bem com ela mesma, e a felicidade, gente, não tá no que a gente tem. A felicidade é algo interno. Então não pense você que se uma pessoa tá brava com você, tá estressado, se tá infeliz é porque você fez algo. Não necessariamente a pessoa tá infeliz porque ela quer, porque a felicidade, o bem-estar nosso conosco é uma escolha nossa. Não cabe a ninguém. Ah, Amanda, mas eu tenho um problema. Tá bom, que bom, todo mundo tem problema. Só que se a gente tem um problema e a gente fica infeliz por conta desse problema, a gente não fica só com esse problema, a gente fica com esse problema e a gente arruma outros problemas. Então tá, eu tô estressada. Isso acontece até comigo, gente. A gente é ser humano e todo mundo passa por isso. Ah, mas eu tô estressada. Quantas vezes já não cheguei em casa estressada, triste comigo mesma, furiosa, não tinha esse controle, essa maturidade de fazer isso. Chegava em casa e incomodava Henrique, que é meu filho, e automaticamente passava questão de segundos, Henrique também já estava ali nervoso, estressado, ansioso. Por que isso? Né? Você acaba transferindo isso. E aí o que faz? O problema que eu tinha lá, que me deixou desse jeito, ele foi solucionado? Não, não foi. O que eu fiz? Eu causei mais um problema de aborrecimento dentro da minha casa. Aí no outro dia, então eu tô com um problema, aí no outro dia eu pego e não consigo trabalhar. O que eu vou criar mais um problema? E aí a gente vai acumulando problemas no lugar de resolvê-los. Então, a escolha de ser bem, de ser feliz consigo, ela é independente da sua condição e dos problemas que você ultrapassa. Então, se a pessoa que não sabe lidar de outra forma, não sabe viver bem com ela mesma, ela é uma pessoa que ela vai estressar todo mundo. Porque quem é feliz, quem escolhe ser feliz, e a felicidade é uma escolha, quem escolhe ser feliz não aborrece o outro. Ou aborrece o outro o menos possível. Claro, eu estou trazendo aqui como exemplo que aconteceu a semana passada, de chegar em um escritório, de ter uma pessoa estressada em questão de segundos, todos ao redor estavam estressados e tentando identificar o que tinha falhado para deixar aquela pessoa daquele jeito. E isso não é um fato. A pessoa está desse jeito porque ela quer. Porque mesmo que tivesse um problema, ela poderia ter a escolha de que, eu estou com um problema, mas mesmo assim eu escolho estar bem comigo. Que quando eu tô nervosa eu coloco todo mundo doido. E nós somos assim mesmo. Só que por trás desse nervosismo, dessa angústia, eu acabei de dar um exemplo. Eu estava nervosa e eu estressei o meu filho. E aí eu chego nervosa em casa e eu estresso todo mundo. Isso acontece mesmo. A gente chega estressado no escritório e a gente vai estressando. Só que cabe a cada um de nós, e aí como a gente sabe disso, não ser terreno fértil para que o outro nos estresse. A gente não pode ser terreno fértil. Então se tudo é uma questão de comparação, então eu vou me permitir ficar dessa forma para que o outro se sinta melhor? Não, eu vou fazer com que ele se sinta melhor olhando para ele com compaixão. Não adianta também a gente olhar com raiva para essa pessoa, não adianta a gente também ficar emburrado com essa pessoa, a gente vai olhar para essa pessoa com compaixão, exatamente, ter a consciência de que essa pessoa não tem culpa. A gente vive fazendo isso, mas isso daí é porque a gente não percebe. E sempre que a gente está dessa forma, há um sentimento de tristeza por trás disso. Vocês podem reparar e depois vocês me falem. Sempre que a gente está estressado, sempre que a gente está incomodando o outro, é porque a gente não está feliz com a gente naquele momento. A gente está com um sentimento de tristeza. Então a gente precisa mandar isso embora para não transferir isso para as pessoas. Tá, Amanda, eu tenho essa consciência, mas então chegou uma pessoa que está desse jeito comigo, eu tenho que ter a consciência de não ser terreno fértil para que essa pessoa me use como comparação para que ela se sinta melhor. Então a gente precisa ter essa consciência para que a gente consiga viver melhor. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, então, falando disso, como é que a gente faz com essa pessoa? Porque a gente tende a olhar para ela com raiva, né? A gente olha com raiva, a gente fica estressado, a gente fica irritado. A gente olha para essa pessoa com raiva. Não faça isso. Faça com compaixão.
Olhe para essa pessoa com compaixão. Do mesmo jeito que você olha para uma criança, um morador de rua, a gente não olha para ele com compaixão. Ele não tá ali porque ele quer muitas vezes, ele tá ali porque a gente olha com compaixão. E a pessoa que é estressada, irritada, nervosa, que não tem essa consciência de comportamento, ela faz isso porque ela não sabe ser de outra forma, ela não teve ainda a consciência, ela não despertou para isso. Então a gente olha para ela com compaixão. Primeiro, porque a compaixão, ela desmorona a pessoa não vai, ela vai se sentir que ela não vai conseguir ter uma fertilidade de plantar aquilo ali, e ela vai começar a se enxergar diferente. Além do que, gente, como eu já falei aqui em outras lives, em outros momentos, sempre que a gente olha para essa pessoa com raiva, se a gente devolve o troco na mesma moeda, ou se a gente deixa com que ela nos incomode, o que acontece? A gente acaba engordando. Então, para as pessoas que querem emagrecer, aqui já vai a primeira dica. Se você quiser emagrecer, não sinta raiva das pessoas, não se estresse. Porque os 3 sentimentos que ajudam a emagrecer é a gratidão, a compaixão e o perdão. Tendo essas 3 coisas, a gente faz o quê? A gente não tem pico de cortisol. E a gente não tendo pico de cortisol, a gente não tendo pico de cortisol, a gente favorece o nosso emagrecimento. Então é isso, pensem em quanta coisa boa a gente olhar com compaixão para as pessoas que isso nos traz. E é exatamente tudo isso. Então, o primeiro ponto é, gente, tenha consciência, né? Só para resumir aqui e finalizar, porque eu só entrei aqui para deixar isso gravado. Essa não sabia? Pois é. Tem um outro vídeo aqui meu no IGTV, onde eu falo que quando a gente se estressa, quando a gente está com raiva, a gente tem pico de cortisol. E sempre que a gente tem pico de cortisol, o cortisol é um hormônio que impede o nosso processo de emagrecimento. Então é melhor a gente ficar bem, olhar para o outro com compaixão, com perdão, com amor, com sentimentos bons, porque esses sentimentos nos favorecem a emagrecer. Mas só para finalizar aqui, e seguir o dia aí, mas... Primeiro ponto, a gente tem que ter consciência. Pessoa estressada estressa todo mundo. Bom dia, Rafa. A pessoa estressada, ela estressa todo mundo. Esse é um ponto. Segundo ponto, ela não tá dessa forma por algo que você fez. Bom dia, Adri. Ela não tá dessa forma por algo que você fez. Ela está desta maneira porque ela não sabe ser diferente. A felicidade e o bem-estar conosco é uma escolha nossa. Independe do que o outro faça. O outro pode me fazer qualquer coisa, obrigada, Sara. O outro pode me fazer qualquer coisa e eu posso continuar feliz. Eu posso continuar me sentindo bem comigo mesmo. Isso é uma escolha. Então volta lá, que toda vez que eu vou resumir, eu volto. Bom dia, Luca. Pessoa feliz não estressa o outro. Ponto. Se a pessoa está estressada, ela não está se sentindo bem com ela mesma, ela não está feliz com ela. Terceiro, ela quer arrumar um terreno fértil, porque como eu falei, tudo é base de comparação, e ela quer então diminuir o outro para que ela não se sinta tão mal com ela mesma. Não seja terreno fértil dessa pessoa, gente, não seja. Simples assim. Faça a sua parte, saiba olhar para essa pessoa com compaixão. Muitas vezes ela está fazendo isso não porque ela é uma pessoa ruim, mas é porque ela não sabe fazer de outra forma, ela não tem a consciência disso. Por trás de estresse e de raiva sempre há um sentimento de tristeza. Vocês podem reparar isso, depois vocês me falem. Não seja um terreno fértil de pessoas estressadas na vida de vocês. Então é isso, gente, o recado é esse. Além do que, quando a gente olha para a pessoa com compaixão, quando a gente pratica o perdão, e quando a gente tem a gratidão, além de tudo, emagrece. Porque o cortisol, dá pico de cortisol, ajuda a gente a engordar. E é isso, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Se tem dúvida, o pessoal gostando, falando adorei. Ah, Sara, o marido acorda estressado nessa pandemia e trabalhando home. Dá vontade de mandar trabalhar na garagem para não contaminar. mas assim, ele tá dessa forma porque é algo que ele escolheu. Ele tá assim porque ele não trouxe pra consciência dele o que ele está sentindo. Então, ele está agindo no automático. O importante é não se contaminar, exatamente. É o que estão falando aqui. Você tem essa consciência, você não deixa ele te contaminar. Não seja terreno fértil para a pessoa estressada. Logo, o estresse vai embora. Então, até porque, assim, foi o que a gente falou. Chega estressado e vai estressando todo mundo, né? Isso acontece, é natural. Mas não seja terreno fértil de gente estressada ao seu lado. Olhe com compaixão, que vai fazer bem para você. E, além de tudo, ainda vai te ajudar a emagrecer.
Então é isso, gente. Fizemos live às 6h30 da manhã, então se vocês não assistiram, as lives não ficaram gravadas, mas todos os dias às 6h30 da manhã, eu e a Jéssica, a gente está fazendo lives para falar sobre aí questões de comportamento. Pessoal que o slogan, né, o lema é pare de comer suas emoções. Então é saber como que eu administro as minhas emoções para parar de descontar os meus sentimentos em forma de alimentação. Usar o humor funciona, mas às vezes o humor, ele vai irritar mais ainda a pessoa, e essa não é a intenção. A gente tem que levar a compaixão para que a pessoa saia dessa sintonia. Porque às vezes se você usa o humor, a pessoa fica mais estressada, porque ela está percebendo de uma maneira muito direta que ela não conseguiu fazer com que você se estresse. E é aquilo que eu falei, porque é comparativo. No momento em que eu elevo a energia do outro, ou que no momento que eu diminuo a energia do outro, ou que eu diminuo o outro, automaticamente, inconscientemente, eu me sinto melhor. Que é aquilo que eu falei para vocês da questão da comparação, né? Então, eu me acho bonita se eu estou num ambiente que no meu modo de comparação, são pessoas que eu não acho bonita, então eu me sinto bonita. Se eu estou num lugar que a pessoa é mais bonita, que só tem mulher maravilhosa, eu vou me sentir mal. Mas se eu pudesse fazer com que aquelas mulheres não fossem tão maravilhosas, o que aconteceria? Automaticamente eu me sentiria melhor. E com o estresse é a mesma coisa, e a gente faz isso o tempo inteiro sem perceber. E hoje, na live que a gente fez às 6h30 da manhã, a gente falou exatamente isso, sobre a autoobservação. Dessas coisas que estão no automático da nossa vida, que a gente faz e a gente não se dá conta que está fazendo, são coisas que estão no automático e a gente vai fazendo e só vai prejudicando. Então o humor, na verdade, ele é excelente para tudo. O único ponto é cuidado para não usar esse humor para não parecer tipo um deboche, um sarcasmo. E porque senão a pessoa vai ficar mais irritada, mais estressada, e aí vai chegar um momento que a gente também é ser humano e a gente vai acabar cedendo e vai acabar sendo terreno fértil para ela. Não sejam, gente. E se nada disso resolver, se nada disso adiantar, você fala assim, putz, eu não posso sentir isso porque isso engorda. Aí funciona bem. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Então, só voltando. Se vocês não assistiram às lives que nós estamos fazendo às 6h30 da manhã, eu deixo aqui o convite. As lives são feitas junto com a Jéssica, são lives bem bacanas. A gente está falando muito dessa questão de como você lida com as emoções, como que você faz a sua autoobservação, como que você adquire a maturidade emocional, que isso daqui tem tudo a ver e é super importante também para as nossas relações. E principalmente se você é aquela pessoa que você desconta todo o seu dia a dia, todo o seu estresse na alimentação. Imagina, se você desconta toda a sua emoção, eu não posso ler, porque daí eu desconcerto tudo, não consigo falar mais nada. Mas principalmente se você é aquela pessoa que acaba descontando as suas emoções que você não consegue identificar na sua alimentação. E aí isso entra num ciclo isso acaba entrando num ciclo vicioso, né? Então a gente estressa, come mais, estressa, porque isso faz parte da nossa composição bioquímica. Mas eu faço outra live depois para explicar essa questão dos hormônios para você. Eu acho que é interessante para o pessoal que perdeu aí o conteúdo falando do cortisol, dos picos de cortisol, quanto que isso influencia no nosso dia a dia. Carmen, tudo bem? Enquanto que isso influencia no nosso dia a dia, tanto na questão de estresse, de ansiedade, e na questão de peso também. Então, se vocês não assistiram, tá aí gravado, assistam. E lembre-se, não seja um terreno fértil para pessoa estressada no dia de vocês. Nem hoje, nem amanhã. Se não conseguir olhar com compaixão, pense ao menos, traga para o consciente de que são sentimentos que te fazem emagrecer, que te ajudam com isso, tá bom, gente? Um excelente dia para vocês. Amanhã, às 6h30 da manhã, eu tô aqui com a Jéssica, então eu espero vocês na live. Amanhã a gente vai falar sobre os ofensores da saúde. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu não vou conseguir ver agora. Mas amanhã a gente vai falar sobre os ofensores da saúde. Então a gente vai falar sobre a bebida alcoólica, a gente vai falar sobre o açúcar, a gente vai falar sobre a farinha branca e o quanto que isso influencia na nossa saúde de uma maneira geral. Então, se você conhece alguém também que precisa saber disso, que tem interesse nisso, a pessoa que precisa entrar num processo de emagrecimento e não consegue,
Indica pra ela, manda pra ela, fala pra ela que às 6h30 da manhã aqui no Instagram, entrar pra assistir junto com a gente, que vai ser muito legal, tá bom? E vamos correr que o dia ainda tá só começando. Gente, um beijo, não sejam terreno fértil de ninguém e não estressem ninguém, porque pessoa feliz não estressa ninguém, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.